Pessoal, bora falar de 2026, que é muito importante. Primeira coisa que a gente precisa entender, algumas considerações, sobre a atuação dos governadores, que são muitos. Cara, a direita construiu nomes, construiu pontes grandes, o que pode se tornar um problema para a direita, ou seja, tem muito cacique para pouco índio, Ou seja, tem um monte de nome que é viável para ser candidato pela direita. Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, Gustavo Lima agora, essa é a novidade, Pablo Marçal, enfim, um monte de nomes, se eu for citar todos aqui, dá muita gente, O Gaia, o Ricardo Salles, enfim, tem muita gente que a gente pode cotar para a direita. O meu medo é que eles resolvam brigar entre si. E é o que tem possibilidade de acontecer, E sem falar o Jair Bolsonaro, A gente não pode esquecer que é o maior líder da direita hoje no Brasil. Quer você goste, quer você não goste, o Bolsonaro é o maior líder da direita. O meu problema é ver essa turma brigando. Por outro lado, a esquerda também tem um problema. Não vai ter problema de gente brigando pelo espólio. Até porque não tem ninguém que o Lula deixou como reserva aqui para substituir o Lula. Que nomes a esquerda tem para enfrentar a direita hoje? Nada. Niente, E aí a gente vai tratar de uma matéria da Folha de São Paulo, que eu achei interessante, e uma publicação do Pitoli. Para mim, o melhor jornalista do Brasil hoje, de YouTube, que faz os vídeos aqui para o YouTube, a Rádio Auriverde, bate um bolão. Nós vamos falar sobre o ponto de vista, da Folha e do Pitoli aqui, e a projeção para 2026. Bora tocar o barco? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. Você não paga nada para se inscrever no canal. Então dá uma força pra gente aí, que é bastante importante. Se você puder também, e quiser fazer o download dos nossos livros que estão disponíveis aí, logo a gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês, Acabou acontecendo alguns percalços aí que eu não consegui concluir o último livro, mas logo eu estou trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Bora começar? Vem comigo. Olha só. Governadores de oposição alimentam rumo para 2026, após resultados de 2024. Em 2024, varreram a esquerda. Foi bonito de ver, tá? Mesmo sendo centro, Mesmo o centro tendo sido mais forte do que a esquerda. Cara, para mim o maior mal que existe é a esquerda. Tá? Após colherem vitórias nas eleições municipais de 2024, das quais a centro-direita saiu fortalecida, a centro-direita, a gente fala de Tarcísio e outros nomes, governadores de oposição ao presidente Lula, do PT, buscam um caminho para disputar o Palácio do Planalto em 2026. Com Jair Bolsonaro inelegível por 2 condenações no TSE, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Romeu Zema são cotados para a presidência. O plano é admitido por alguns, como Caiado, e rechaçado por outros, como Tarcísio. Ou seja, o Caiado fala, eu quero ser presidente. Tarcísio fica, não, eu quero continuar como governador. Mas os governadores e seus partidos têm falado em manter conversas a fim de buscar a unificação. Cara, essa é a palavra que eu mais quero na direita, a unificação. O dia que a direita aprender a se unir e falar, não, todo mundo, centro-direita e direita, vai apoiar e Bolsonaro vai apoiar um candidato só. Vai ser o Tarcísio? Cara, se o candidato for o Tarcísio, eu vou apoiar o Tarcísio. Se for o Zema, vamos apoiar o Zema. Se for o Caiado, vamos apoiar o Caiado. Tem que se definir, Seja em primeiro ou segundo turno. Ah, deu racha no primeiro turno, Sandro. Beleza. Tem que dar segundo turno. É impossível a esquerda ganhar no primeiro turno em eleições justas. É impossível. Vai dar segundo turno. E aí pode ser o chicó do cachorro da tia Madalena. Cachorro caramelo. Que eu vou apoiar esse contra o Lula. É assim que vai funcionar. A regra do jogo vai ser essa. Então, assim, eu tenho minhas preferências hoje, de nomes, tá? Eu sei que alguns de vocês não gostam. Por exemplo, eu gosto do Caiado, vocês não gostam, Eu acho o Romeu Zema, mais ou menos. E já tem uns que gostam demais. O Tarcísio eu já apoiei muito mais do que eu apoiaria hoje. O Bolsonaro, acho um bom nome, Mas acho que tem muito que ser estudado. E tem um nome que
tá falando em Gustavo Lima, tá falando em Marçal, mas tem um nome que tá passando batido nessa história e que de uma hora para outra pode chegar e pum! Tal da Michelle Bolsonaro. Cara, essa mulher vai surpreender muita gente. Ou ela vai ser senadora, isso a gente já sabe. Ela já tá eleita como senadora, isso aí ninguém duvida, né? Ou, né, se ela não ficar inelegível, ou pode ser uma surpresa para a presidência da República. Você apoiaria Michelle Bolsonaro, Sandro? É claro. Por que não? Acho que ela tem toda a postura necessária para ser presidente da República. Tá? Acho que tem sim. Tá? Mas enfim, o que eu preciso falar com vocês? Como o Pittoli fez uma análise aqui. O Alexandre Pittoli, né, ele tem um ponto de vista diferente. Se bem que eu acho ele super sensato e o Pittoli, ele, por exemplo, bateu de frente com o Bolsonaro, ele apoiou o Marçal, ele torceu muito mais pro Marçal do que pro Nunes, bateu no Tarcísio durante as eleições de 2024, mas ele é um fiel escudeiro do Bolsonaro, ou seja, ele é um cara que se autodeclara bolsonarista, e vocês sabem que eu não sou assim, vocês sabem que eu não tenho o mínimo problema de dar umas lapadas no Bolsonaro, lapada no Lula, isso não tem problema nenhum, né? Eu acredito em bandeiras e não em pessoas. Tá? Então, se a bandeira é justa, eu defendo a bandeira. Tem uma diferença aqui. Embora acho que o Bolsonaro tem uma bandeira justa, tem uma bandeira legal. Mas em alguns momentos, como por exemplo nas eleições de 2024, discordei em número, gênero e grau do Bolsonaro. Tá? Sou sincero com vocês. Por que eu não vou ficar fingindo? Vocês vão pegar vídeos meus lá de trás e falar, lá, o mentiroso. Eu não sou mentiroso, não. Tá? Se é uma coisa que eu não sou, é mentiroso. Todos os meus erros e acertos estão aí e eu assumo tudo. Tá? Mas enfim. O que a gente precisa falar é desse cara aqui que é mais inteligente que eu, que é o Pittoli. Olha só o que o Pittoli falou aqui e eu quero o ponto de vista de vocês. A gente tem um ano novo desafiador. Entretanto, no sábado, numa conversa rápida com o presidente Bolsonaro, aliás, eu estava ao lado de um querido, acabei de falar para o João dele, estava ao lado de Gustavo Segré e o Roberto Mota, enfim, meu amigo Gustavo Jarussi, estávamos todos juntos e numa conversa rápida com o presidente Bolsonaro no sábado, Bolsonaro, ele está alimentando uma esperança e que deve ser a nossa a partir do dia 20 de janeiro. E quando o presidente Bolsonaro passa a alimentar a esperança a partir do dia 20 de janeiro, eu também preciso alimentar. Por quê? Porque nós temos Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal por São Paulo, amigo próximo de Donald Trump. Tanto é que estava em Mar-a-Lago na apuração daquele 5 de novembro, na apuração das eleições norte-americanas. Eduardo Bolsonaro ali estava com Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, e o Gilcinho, filho do Gilson. Eduardo estava ali. E Eduardo tem conversado com muitas pessoas e certamente tem informações, traz informações que vão além, muito além essas informações do que a gente recebe por aqui, do que a gente ouve por aqui. São informações valiosíssimas e que certamente estão nutrindo a esperança de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, se nós temos pela frente a posse de Donald Trump, marcada para 20 de janeiro, servindo de esperança para todos nós, inclusive o presidente, nós devemos olhar com muita atenção para isso. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto que eu vou pedir que a gente tenha atenção? Dentro do governo Trump, equipe montada, existem alguns ali que chegam para fazer diferença. Estamos falando de Elon Musk, mas em especial, eu quero trazer um nome aqui que em julho do ano passado eu ouvi pela primeira vez, o nome de Marco Rubio. Eu ouvi o nome de Marco Rubio, eu lembro onde eu estava, de frente onde eu moro tem uma farmácia. Eu estava estacionado na farmácia, quando tocou meu telefone, era o senador Marcos Duval. O Marcos Duval falou, Pittoli, tenho esperança num nome. Naquele momento, em julho, eu não sei se ele será vice-presidente, candidato a vice, e aí emplacaram J.D. Vance, ou secretário de Estado. O nome dele é Marco Rubio. Aí me explica quem é Marco Rubio, Duval.
primeiro, amigo do Duval. Tanto é que, em julho, Marcos Duval tinha essa informação sobre Marco Rubio, e o que deixou claro para mim o senador Marcos Duval naquele momento: Pittoli, prefiro Marco Rubio como secretário de Estado, que faz a mesma função do ministro das Relações Exteriores do Brasil, que é o Mauro Viana, que é um dois de paus, que quem manda ali hoje é o Celso Amorim, todo mundo sabe disso. Porque o Marco Rubio, ele detesta o Nicolás Maduro, ele detesta o Lula, e essa turminha aqui está. Por quê? Ele vem de Cuba, ele sabe o que a ditadura, o comunismo, ele sabe o resultado disso que aí está. E então, em julho do ano passado, o Duval mandou essa para mim. Aliás, eu preciso ouvir o Duval aqui por esses dias. Não é que deu certo? Marco Rubio é o secretário de Estado escolhido pelo Trump. E é aí que as coisas podem começar, de fato, a mudar para o Brasil. Precisamos alimentar a esperança? Sim. Entretanto, da mesma forma que a chinesinha dos pratinhos, dos joguinhos, tinha um videogame, na época, um joguinho de videogame, João, a gente tinha que fazer ali o papel da chinesinha equilibrando os pratos. Corria ali, equilibrava lá, parava aquele lá, corre lá, tal. No Brasil, múltiplas pautas. E a gente não pode, por exemplo, esquecer da anistia. Nós temos algumas anistias pela frente. Nós temos a anistia dos presos do 8 de janeiro, nós temos a anistia de Daniel Silveira, nós temos a anistia do presidente Bolsonaro para poder disputar a eleição. Só que eu vou me ater à anistia do presidente Bolsonaro e para tratar de um ponto que foi a conversa inicial que tivemos com relação à contagem pública dos votos. Por quê? Pelo seguinte motivo: nós precisamos, e aí é um papel nosso, primeiro entender o seguinte, e aí eu estou deixando muito claro o que pensa o Pittoli. Se alguém vier com conversinha de outra opção para 2026 que não seja o Bolsonaro, para mim tá fora. Mas talvez é o Tarcísio com o Zema. Esquece, não tem Tarcísio e Zema, esquece. A opção para 2026 se chama Jair Bolsonaro. Não há possibilidade de construção de nova liderança, não há essa possibilidade. É claro, o Kassab que é o Tarcísio, só que esquece. E vier com essa historinha de, olha, mas a gente tem que pensar, quem sabe pode ser o... Não, esquece. Nesse ponto eu sou turrão, eu sou intransigente e sou chato pra boné. Sou muito chato. Nesse ponto, nós vamos de Bolsonaro e ponto final. Qual a segunda opção? Bolsonaro. E a terceira opção? Bolsonaro. Esquece. E com detalhe, nós vamos precisar fortalecer o nome do presidente Bolsonaro ao longo de 2025 e, sem dúvida alguma, ao longo de 2026. Para quê? Para que aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, do ponto de vista de uma vitória incontestável. E vou dizer para você, fazendo uma análise rápida, se isso pode acontecer ou não. Veja, Deus, ele é tão misericordioso, ou seja, ele consegue chegar aqui diante de nós olhando a miséria do nosso coração, a miséria, misericordioso, né? Olhando essa miséria e falando assim: olha, eu deixei essa turminha aí voltar desse jeito para de uma vez por todas mostrar para o Brasil e o mundo que essa esquerda suja e falida que aí está não é o caminho. E o que está acontecendo hoje nesse movimento da economia brasileira vai mostrar, inclusive para aquele que depende do Bolsa Família, do Bolsa não sei o que, Bolsa Vale não sei o que lá, que esta esquerda que está aí, ultrapassada, deve ser enterrada de uma vez por todas. Só que nós precisamos fazer com que o nome do presidente Bolsonaro fique cada vez mais forte para que o que venha a acontecer em outubro de 2026 seja incontestável. Bom, a gente tem um ano... Beleza, vamos lá. Ponto de vista do Pittoli, né? Por que eu quis colocar? Porque são pontos de vista diferentes. E eu tenho um ponto de vista diferente do Pittoli. Mas, como eu disse para vocês, o que é a intenção aqui? E por que eu falo que a gente não pode desanimar de quem tem essa bandeira, né? Igual o Pittoli falou, tem que ficar, Bolsonaro vai ser o Bolsonaro. Até porque lá na frente, o Bolsonaro precisa ter força para apontar o dedo para alguém. Vem cá, falar que o Bolsonaro vai fazer como o Trump é não levar em consideração que o Brasil não é Estados Unidos. Lá a Suprema Corte americana não é a Suprema Corte do Brasil. Lá o Biden não age, ou tentou, mas não tinha a força que o Lula tem aqui com o conchave, que ele tem aqui, né, com o sistema todo. Então, lá
não aconteceu as prisões que aconteceram no Brasil, não aconteceu retirada de plataforma como aconteceu no Brasil, não aconteceu os ataques que aconteceram como aconteceram no Brasil. Então, é a minha visão, Bolsonaro não vai ficar elegível. Ponto. Mas eu não vou fazer campanha contra o que o Pittoli disse, porque lá na frente o Bolsonaro tem que estar forte. Tem gente, e muitos de vocês, se falar outro nome que não o Bolsonaro, é briga. Se falar outro nome que não o Bolsonaro, cara, é briga. Tá? Então, essas pessoas vão ter que estar com o Bolsonaro para lá na frente o Bolsonaro tomar uma decisão de Minerva. Cara, inevitavelmente, o Bolsonaro vai ter que saber escolher muito bem, e aí mora o problema. O Bolsonaro tem um dedinho podre para escolher gente, vamos ser sinceros, mas o Bolsonaro, se ficar inelegível, o que é mais provável, tá? Na minha visão, ali na frente ele vai ter que escolher um nome para apontar o dedo. E se todo o fluxo estiver indo para um lado e o Bolsonaro resolver remar contra, vou dar um exemplo. Ah, não, todo mundo fechou, vai ser Tarcísio. Não, Kassab, Temer, o Centrão inteiro fechou, o PL inteiro fechou, é Tarcísio. E aí, na hora H, o Bolsonaro vem e fala, não, eu vou apoiar o Eduardo Bolsonaro. Depois de ter muito apoio, meu irmão, vai dar treta, vai dar ruim. Então, assim, nós temos que apostar as fichas no Bolsonaro? Tem. Acho que o Bolsonaro tem que estar forte. Pessoal como o Pittoli, que é o bolsonarismo raiz, tem que continuar apostando as suas fichas no Bolsonaro, mas na hora H, se o Bolsonaro ficar inelegível, se o Bolsonaro atirar errado, ele vai, perdão da palavra, vai fuder meio Brasil. Tá? Igual o tiro errado que deixou o Lula voltar, eu ainda falo, né? Eu tenho críticas, mas eu ainda falo, o Bolsonaro deveria ter chutado o balde. O dia que o Lula, né, que o STF foi lá e fez aquilo, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter falado, povo, vai pra rua, faz o que vocês... Vai pra rua, vai manifestar, vai pra cima. Não fez. Era aquela hora. Era a hora dele falar, opa, agora nós vamos brigar. Não fez. Lula voltou, ganhou, tá aí. E aí o Olavo de Carvalho já dizia, né? Se você não prendê-los pelo que eles fizeram, eles vão te prender pelos que vocês não fizeram. Então, o resultado que nós temos hoje é essa surra que a direita está tomando. A direita não deixou ninguém da esquerda inelegível, nunca fez nada à direita, né? Foi a esquerda que sempre fez. Foi o Centrão. Ah, mas o Lula foi perseguido lá atrás. Não, mas foi o Centrão. A direita nunca fez isso. A direita é super democrática e seguidora da Constituição. A direita nunca fez isso. O Centrão deixou o Lula inelegível para colocar alguém do Centrão, de repente aparece o Bolsonaro e chuta tudo. Mas o Bolsonaro, ele tem que aprender que agora as regras do jogo são outras. Né? A esquerda está deixando todo mundo inelegível e não vai deixar ninguém concorrer. E o Bolsonaro tentar dar murro em ponta de faca, enfrentando o STF nessa hora, vai dar ruim. Então, concordando e discordando com o Pittoli. Concordo do ponto de vista que ele fala. É Bolsonaro em primeiro lugar, em segundo lugar e terceiro lugar para os apoiadores raiz do Bolsonaro. Concordo. Para quem não é apoiador raiz do Bolsonaro, vai ter um outro nome, tá? Seja a Michele, seja o Tarcísio, seja o Caiado, seja quem for, vai ter outro nome, tá? Mas, na hora H, se o Bolsonaro for o candidato, todo mundo tem que estar com outro nome, tem que largar, por exemplo, eu vou apoiar o Caiado, e o Bolsonaro não estiver inelegível, larga todo mundo e vai para o Bolsonaro. Da mesma forma, chegou lá, o Bolsonaro se manteve inelegível, todo mundo que está com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai ter que apostar no mais forte, todo mundo focar nele, ter a união, a centralidade ali em cima de um nome para a direita e deixar o barco torar. Se não, é mais 4 anos do STF ganhando força e mais 4 anos do Lula ou da esquerda por aí. E não adianta colocar as fichas todas em cima do Trump. Isso não é justo, tá? O Trump tá cuidando do país dele. Quem fez a merda para deixar acontecer da forma que aconteceu, se bem que veio o Biden aqui encher o saco, Wall Street Journal que o diga, né? Mas a responsabilidade é nossa. Não adianta só ficar jogando essa ficha em cima do Donald Trump, não. O brasileiro vai ter que saber fazer uma articulação perfeita se quer retirar a esquerda do poder. Então vai ter que saber articular, seja com Tarcísio, mas é Centrão, Kassab.
Voto no Tarcísio se for preciso. Voto no Zema, no Caiado, em qualquer um. Voto no cachorro caramelo. Mas tem que ter união, tá? Tem que ter união. Então, da mesma forma que tem que ter um respeito ao Bolsonaro até 2026, se Bolsonaro é inelegível, o Bolsonaro vai ter que respeitar o povo e entender que um nome vai ter que ser da coalizão, goste ele ou não. Ele vai ter que apoiar, tá? Seja alguém que ele gosta ou seja alguém que ele não gosta, desde que essa pessoa esteja com maiores condições de vencer uma disputa contra o Lula. Pelo menos é a minha visão, tá? E fui claro nessa aqui? Deu para entender bem? Assim, que é o que eu quis dizer? Quis dizer que o meu ponto de vista é, vai ter uma terceira via que vai ser fraca, não chega aos pés do Bolsonaro, um Caiado, um Tarcísio ou qualquer outro, né? Tarcísio não enquanto Bolsonaro tiver. Mas vai ter uma terceira via. Certo, fraca. Bolsonaro vai ser o nome forte, que pode ficar elegível, o que é pequena a chance, ou ficar inelegível. Na hora que o Bolsonaro ficar inelegível e todo mundo do outro lado tiver com um nome extra, Tarcísio, Caiado, Marçal ou quem quer que seja, ou Gustavo Lima, o Bolsonaro não pode tentar remar contra a maré para manter o clã dele. Ele vai ter que apoiar alguém daqui. E aí vai ter que ir todo mundo junto em união pro tudo ou nada contra o Lula. Tô errado ou tô certo? Quero o ponto de vista de vocês. Fechou? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.